segurança, conforto, amor. Uma família bem estruturada é referência e torna-se a base para um lar feliz e pessoas realizadas. Mas quando não há essa estrutura, o que resta é o desgosto e a dor. Nossa virada de ano era só de sofrimento, por causa da religião que eu servia. A gente não podia ter contato com a nossa família antes da meia-noite. Então isso causava muita briga, discórdia, meu esposo ficava sozinho. Ele sabe do que a gente passava, não é verdade? Não era fácil. Por quê? O meu negócio era beber. Tipo assim, aí começavam as brigas. O final de ano era um inferno pra gente, não era? Sim, porque nós não tínhamos concordância, né? Nós não tínhamos uma união, nós não tínhamos uma paz. Para ser virada de ano, tinha que ser uma harmonia, família, né? Tinha que estar aquele ambiente familiar. Mas só que a gente não tinha devidamente tantas coisas que já tinham acontecido nos meus relacionamentos anteriores. Eu tive as minhas filhas. Só que aí a gente não tinha condições de trazer elas. No estado que a gente morava o quê? Em 2 cômodos. Foi 10 anos sem a minha família. A gente tinha aniversário, a gente tinha reunião de pais, que a gente não tinha mãe e pai. A gente não tinha aquele abraço de mãe e pai, reunião. Aí até os coleguinhas ficavam zoando e falavam assim, cadê sua mãe e seu pai, não era? Exatamente, foram tantos anos sem ela estar presente com a gente, tanto em momentos de escola, como o nosso aniversário mesmo. A gente nunca sabia a data dos nossos aniversários, porque os nossos avós não tinham em mente quando era a nossa data de aniversário. Então, passava nosso aniversário à tona sem a gente saber quando era. Só que a gente, com o decorrer desses 10 anos, a gente guardou muita mágoa dela. Por conta como a gente nunca teve um afeto de mãe assim, tipo mãe que... amiga, companheira, que dava para dialogar, para conversar. Como a gente nunca teve isso, então a gente acabou acarretando muita mágoa dela e ressentimento. Então, por conta disso, a gente nunca acreditou nela que um dia ela iria voltar para pegar a gente. Eu não entendia porque aquelas minhas situações, por mais que eu estava ali, servindo uma religião, eu queria uma solução para minha família, né? A gente acreditava que tudo ia mudar, que eu ia atacar minhas filhas, o meu casamento ia ser transformado, em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente caía mais uma vez no engano. E quando eu preparava os alimentos para esse ano, ele se preparava para beber, se preparava para ficar noitadas na rua, no trabalho, não tinha hora para chegar, o horário dele chegar era 11 horas, chegava 1h da manhã. Porque fora eu sentia mais paz do que dentro de casa. Quando chegava em casa, o que era briga. Então eu sentia bem com meus colegas bebendo fora, e depois que eu voltava para casa, quando ela estava dormindo, estava tudo sossegado, eu voltava. Mas aí não tinha paz, ela já acordava, já começava a briga de novo. Lembro que os finais de ano da minha família era sempre causado por brigas e discussões. Então sempre tinha discussões e brigas no final de ano. Então eu sempre lembro que todo final de ano o senhor não estava em casa. O senhor sempre saía para beber, ficava 2 semanas fora com seus amigos. E o que me lembra, me deixa muito marcado, era na questão de todo domingo o senhor levava eu para jogar bola com o senhor. Só que muitas das vezes o senhor ficava mais tempo com o pessoal e comigo. Pra mim não fazia diferença nenhuma na época, né? O que era mais importante? Os amigos e o vício. Pra ele, eu levava ele pra ele, tipo assim, pra ele não ficar em casa, pra ele não se sentir preso dentro de casa. Eu levava ele mais pra me acompanhar, se divertir um pouco. Eu não fui um pai presente pra ele, nem pra ela, né? Na virada de ano, eu desci para abrir a porta para ele lá embaixo, desci a escada e escorreguei na escada e minha mão entrou no vidro. Aí ficou. Aí eu abri a porta para ele e subi. Só que eu não subi, o que eu subi, subiu a carreira de sangue atrás de mim, porque eu tinha machucado. Aí eu tava, 2, 3 anos, tinha ganhado ela. Aí você lembra, sabe, né, naquele tempo que eu deixei você sozinha e ele me levando para o socorro? Eu lembro, foi um momento muito difícil, porque a escada estava cheia de sangue e, tipo, eu era pequena, não sabia o que estava acontecendo, se minha mãe tinha perdido meu irmão ou não, porque minha mãe estava quase para ganhar o Richard no Aeróstomo. E aí a gente ficou muito preocupado, porque minha mãe ficou muito tempo no hospital e meu pai tinha sumido e minha mãe ficou com a minha avó. E aí foi algo muito preocupante. Foi naquela época que a gente percebeu, que eu percebi, na verdade, que meu pai, ele não era um pai presente. Ele dava as coisas pra gente, né? Tudo que a gente queria, meu pai dava, tipo presente e tudo mais. Porém, a presença do nosso pai a gente não tinha. E às vezes a gente queria
ter o nosso pai no Dia dos Pais ou fim de ano e a gente não tinha. A gente tinha um homem bêbado dentro da nossa casa, mas a gente não tinha uma pessoa que a gente falasse, esse é meu pai. Eu tinha esperança que quando passasse as festas, essas coisas assim, ele mudar, né? Mas não mudava. Sempre continuava cada vez mais pior. Pior mesmo. Essa época de final de ano era uma época ao qual eu me programava muito e queria, assim, a casa cheia. Quando eu não ia para minha casa, eu ia para casa de alguém. Tinha sempre que ter alguém. Eu nunca queria estar só. Mas e engraçado a senhora falando que muitas das vezes a gente não tinha nem condição de montar aquela mesa farsa. Muitas das vezes a senhora colocava a gente lá na sala para descascar pio para vender no Preço Velho. Para a gente conseguir montar aquela mesa farta para mostrar para os outros e tudo era só aparência. E a gente ficava sempre com medo, né? Que a qualquer momento poderia explodir uma bomba ali no meio, onde que tava todo mundo desejando paz, alegria, amor. Sim. De uma hora para outra poderia estar voando alguma coisa, racionando alguma coisa um no outro. E o Pedrinho e eu sempre acabava sofrendo nisso também. Eu queria mostrar quem chegasse na minha casa tudo farto. Mas ali vinham as dívidas depois, e às vezes chegava durante o término do mês, o ano virava, e já virava o ano, às vezes a gente faltando com coisa dentro de casa, porque eu queria fazer bonito para os outros. Até um ponto que eu me lembro que a Vitória, já bem adolescente, ela falou para mim assim, mãe, você tem que ser feliz, você tem que viver sua vida. Você lembra disso, Vê? Eu me lembro que ela falou isso um tempo para mim, muito tempo atrás. E eu ficava assim, olhava assim, como? Eu não conseguia enxergar uma saída com tudo isso. A gente não tinha aquela paz, sabe? Aquela felicidade entre família. E sempre quando a gente achava que ia melhorar, aonde que acaba acontecendo aquelas brigas. A gente pegava e falava assim, não, essa festa ou essa ida pra casa do nosso parente vai ser diferente. Mas aí sempre quando entrava dentro de um carro, a gente tava no meio do caminho, tava tudo tranquilo, uma faísca, caiu um cabelo no chão, era o motivo que a gente arrumava uma briga. Enquanto há vida, há esperança. É o que diz o ditado. Embora exista quem já perdeu essa esperança por colocá-la em coisas, pessoas e até mesmo em superstições e rituais. Mas quem deposita sua fé no Altíssimo e passa a virada do ano velho na presença de Deus, entra um ano novo com a certeza que tudo está sob os cuidados dele. As coisas começaram a mudar quando eu recebi um convite para passar a virada de ano na igreja. Normalmente, a gente sempre passava a virada de ano na casa de encosto. Só que quando eu recebi esse convite para passar a virada de ano na igreja, foi diferente. Eu saí diferente. Eu sentia que algo tinha acontecido comigo. Eu olhava para o meu esposo, eu falei assim, aconteceu o que eu tanto esperei. Porque só o fato de eu ter tido paz, quando eu saí, eu fui para minha casa, eu tive paz com meu marido, a gente comeu junto, preparamos algo lá e comemos. E não houve aquela necessidade de fazer algo a mais. Porque na virada aconteceu algo a mais, que foi essa transformação na minha vida. Eu vendo essa mudança que aconteceu nela, e ela trouxe para casa essa mudança, essa paz dentro de casa, ela me convidou, acabou todo o sofrimento. Quando a nossa família descobriu que a gente está indo para a igreja todo ano, né, na virada do ano, agora toda a nossa família vai e amigos. Por quê? Viu que a gente tem, né? Hoje não tem mais pancada em casa, hoje tem paz. Hoje ela transmite paz dentro de casa, né? É uma maravilha hoje na nossa casa. É um pedacinho do céu. Com certeza. Não é? E a minha sogra chegou lá, foi me visitar. Aí ela me aconselhou a buscar a Deus. Que no outro dia era a vigília, né? Aí eu fui com ela. A minha ida à igreja foi quando eu vi a mudança da minha esposa, né? Aí eu vi a transformação dela, ela não brigava mais comigo, né? Ela ficava mais calma. Mas aí o que marcou foi o primeiro dia que eu fui na vigília. Foi o momento que eu despertei, assim, né? E aí a gente viu que Deus já estava começando a mudança, né? Porque ele
final do ano ele tava na mesa de bar, tava com os amigos e tudo. E ver ele na porta da igreja já foi diferente. Ele parou de ir nos domingos jogar bola com o pessoal, ele começou a ficar com a gente. Ele sumiu uma semana, começou a ficar com a gente também na semana. O bar era do lado de casa, não sei se a senhora lembra. Tinha um bar do lado de casa, o bar fechou. Porque eu sustentava o bar. Eu era o dono do bar, né? Porque eu levava meus amigos, levava as pessoas conhecidas, a gente ficava lá bebendo o dia inteiro. E hoje o bar fechou, graças a Deus. Hoje a minha família é transformada, né? Estamos todos na presença de Deus, né? Aquelas brigas, aquelas discussões, aquele abandono familiar hoje não existe mais. Hoje a nossa família é completa na presença de Deus. Hoje eu vejo que ver a minha família no altar de Deus é glorioso, porque, tipo, eu sei que eu não vivi o que eles passaram, mas eu sei que a luta deles foi grande, para hoje a gente estar unido no altar. Lembrando de tudo isso que nós vivemos, veio a melhor parte agora, né? Porque nós tivemos a oportunidade de realmente colocar em prática aquilo que eu queria, que eu pedia, mas não mudava nada. Me lembro da primeira virada de ano que nós tivemos na presença de Deus, né? Quando eu voltei para casa e eu voltei tão bem, amor, que eu não precisei de vizinho, de ninguém, Lara, para poder ficar ali abraçando, sabe? Mimando, aquela conversa toda. E eu lembro que eu troquei de roupa, ainda me ajoelhei, eu só agradeci. E eu dormi muito, muito bem, como há muitos anos, em muitas viradas de ano, eu não dormia. Eu olhei para você e eu vi que tudo mudou. Eu vi que tudo era diferente. Que aquela aliança que eu fiz com Deus se cumpriu. Que eu tinha uma mulher de Deus. E ouvindo aquela palavra que o pastor pregava ali, que realmente Deus mostra e faz o melhor pra gente. Nós somos a família Oliveira. E nós estamos aqui reunidos, assim como Deus mudou a nossa vida, a nossa casa e família, nós queremos convidar você e toda a sua casa e família também para estar passando essa vigília da virada conosco. Você e sua casa são nossos convidados. Vem! Dê um novo rumo à sua família. Traga paz, união, prosperidade e amor para o seu lar. Convide seus familiares para passarem a virada de ano na presença de Deus. Terça-feira, 31 de dezembro, virada da família na vigília de Ano Novo, às 22 horas, no Solo Sagrado, QS1, Pistão Sul, Taguatinga, ou em uma Universal próxima a você. Para saber o endereço, acesse universal.org/localizar.